Você sabe quais são as duas formalidades essenciais para a retenção de 3,5% do INSS? É sobre esse tema que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Confira! A retenção de INSS pela alíquota de 3,5% foi criada em agosto de 2012 em função do regime de desoneração da folha de salários. E o que muitas pessoas me questionam nos cursos que realizamos Brasil afora é qual é a diferença entre a retenção de 3,5% e a alíquota da CPRB. E nós deixamos isso claro em um outro vídeo que foi publicado aqui no Foco Tributário tempos atrás. Então, se para você ainda há confusão entre as alíquotas da contribuição previdenciária sobre a receita bruta que as empresas desoneradas têm que recolher sobre o seu faturamento e o percentual da retenção do INSS de 3,5%, recomendamos que antes você assista a explicação constante deste vídeo. Agora eu quero enfatizar no vídeo de hoje quais são os dois requisitos formais essenciais que o tomador do serviço deve levar em conta na hora de proceder à retenção de INSS com a alíquota de 3,5%. E muitos tomadores de serviços ficam em dúvida diante de notas fiscais em que a empresa prestadora alega ter direito à retenção reduzida. E é natural que haja essa insegurança porque o tomador fica receoso de ser responsabilizado posteriormente caso aquela empresa prestadora não esteja enquadrada no regime de desoneração da folha de salários. Para que tudo isso fique mais claro, nós elaboramos um exemplo hipotético e apresentamos agora para você, seguido de toda a explicação e fundamentação legal na sessão e na prática. Vamos a ela. Para explicar melhor a retenção de 3,5%, vamos tomar como referência a mesma construtora X que consideramos no vídeo em que abordamos o tema Por que construção civil nem sempre tem a desoneração do INSS? Naquele exemplo, consideramos que a construtora possuía apenas duas atividades econômicas cadastradas, uma relativa ao CNAE 7112, Serviços de Engenharia, e a outra relativa ao CNAE 4120, referente à construção de edifícios. Na ocasião daquele vídeo, nós explicamos que há duas variáveis importantes para que uma empresa de construção civil possa sofrer a retenção de 3,5%, sendo uma ligada à sua atividade principal e a outra relacionada à sua opção, já que desde dezembro de 2015, o regime de desoneração da folha de salários se tornou facultativo para o contribuinte. Caso você não tenha assistido a essa outra explicação, vale a pena conferir. Mas vamos supor agora que a construtora X tenha direito ao regime de desoneração e em 2018 tenha optado pelo recolhimento nessa modalidade. Ou seja, ao invés de recolher 20% sobre a folha de salários, ela optou por recolher a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, CPRB. Para esse tipo de atividade, a alíquota do INSS sobre o faturamento é de 4,5%, o que não se confunde com a alíquota da retenção previdenciária de 3,5%. Imaginemos que a construtora X tenha sido contratada em março de 2018 pela empresa Exemplar para executar um serviço de pintura em seu edifício sede. Ao emitir a nota fiscal de prestação de serviços, a construtora destacou no corpo do documento a alíquota de retenção de 3,5%. Mas o funcionário da empresa Exemplar, que analisou a incidência dos tributos sobre a operação, ficou inseguro quanto ao desconto, já que a alíquota normal é de 11%. A dúvida dele é basicamente a seguinte: a construtora X teria realmente direito ao regime de desoneração? E se ela não estiver enquadrada na desoneração, mas destacou essa alíquota apenas para sofrer uma retenção menor, a fiscalização da Receita Federal poderia penalizar a empresa Exemplar? Diante da questão, o funcionário da empresa tomadora deve considerar o que consta em dois parágrafos da INRFB número 1436 de 2013, que regulamenta o regime de desoneração da folha de salários. Em seu artigo 9º, não existia na redação original o parágrafo 8º, mas a Receita Federal viu a necessidade de introduzi-lo justamente porque muitos tomadores de serviços se viam inseguros diante da retenção reduzida.
Em dezembro de 2014, a IN número 1523 acrescentou o texto abaixo no artigo 9º da IN número 1436. A empresa contratada deverá destacar na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços o valor da retenção no percentual de 3,5%, responsabilizando-se pela informação prestada à contratante. Veja que a parte final do parágrafo deixa bastante claro que a empresa exemplar não tem que se preocupar com a veracidade ou não da alíquota destacada na nota fiscal. Se o prestador colocou o percentual de 3,5%, a eventual falsidade da informação não pode ser imputada ao tomador do serviço. Mas em dezembro de 2015, a IN número 1436 sofreu nova alteração. Como a partir desse mês a lei passou a conceder a opção de o contribuinte escolher o regime de desoneração ou voltar para o regime normal, a redação do parágrafo 6º do mesmo artigo 9º também foi alterada pela IN número 1597 e passou a prever o seguinte: a empresa prestadora de serviços de que trata o caput deverá comprovar a opção pela tributação substitutiva de que trata o artigo 1º, fornecendo à empresa contratante declaração de que recolhe a contribuição previdenciária na forma do caput dos artigos 7º ou 8º da Lei nº 12.546 de 2011, conforme modelo previsto no anexo 3º. Portanto, o tomador do serviço, que na nossa hipótese é a empresa exemplar, ao se deparar com um prestador que afirma ter direito à retenção previdenciária com a alíquota de 3,5%, deve se preocupar com duas formalidades essenciais, que são: primeira, a alíquota de 3,5% deve estar destacada no corpo do documento fiscal. Na ausência de destaque dessa alíquota, o percentual de retenção deve ser de 11%. E segunda, juntamente com a nota fiscal, a empresa deve encaminhar uma declaração nos moldes do anexo 3º da IN 1436. Veja na descrição que acompanha esse vídeo o link para acesso direto ao referido modelo. Ao constatar a ausência de um destes dois requisitos, o tomador deve proceder à retenção pela alíquota normal de 11% ou, se quiser, dar a oportunidade ao prestador para que atenda às formalidades legais. Eu quero agradecer pela sua audiência e pedir que você, que já é um assinante e um seguidor do Foco Tributário, que difunda esse material com outras pessoas que lidam com essa mesma matéria. E caso você esteja conhecendo agora, o Foco Tributário é um blog dedicado a difundir conhecimento em matéria tributária gratuitamente. E se você puder nos apoiar se inscrevendo em nosso canal no YouTube, dando um like positivo no nosso vídeo e também assinando a nossa lista no Foco Tributário, isso será de grande importância para que a gente possa continuar esse trabalho e também divulgar em primeira mão todos os conteúdos publicados aqui. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.